Meus amigos, o assunto que nós vamos abordar hoje daria um vasto estudo que, por uma contingência, temos que fazer em 25 minutos. Eu tomo como base aquele pensamento de Paulo de Tarso. Dizia o apóstolo: morre corpo animal, renasce corpo espiritual. E aí nós vemos que Paulo de Tarso era partidário da existência do perispírito. Ele não endossa nessa expressão a ideia de que o corpo fica dormindo no cemitério até a ressurreição dos mortos. Então, eu repito o pensamento de Paulo de Tarso: morre corpo animal, renasce corpo espiritual. Nós já comentamos nos nossos estudos fartamente a evolução biológica dos filhos de Deus na Terra. Propositalmente, não associamos o perispírito a esse estudo que agora fazemos. Vejam só, amigos, na verdade, quando nós estudamos a evolução das espécies na Terra, nós estamos automaticamente estudando a evolução do perispírito, ou do corpo espiritual, ou do psicossoma, ou do corpo astral. O nosso corpo espiritual ganhou muitos nomes ao longo dos tempos. Então, veja, na verdade, todas as expressões materiais do desenvolvimento biológico são expressões reflexas do corpo espiritual. Porque, na verdade, quem evolui é o corpo espiritual. Desde aquelas expressões infinitesimais até o estágio mais avançado que o espírito humano alcançou, que é a sua expressão na atualidade. Então, amigos, esse estudo é assim interessante, mas, porém muito vasto. Para fazermos um estudo profundo, precisaríamos de muito tempo. Então, vejamos, o nosso corpo espiritual, ao longo das eras, ele foi ganhando experiências em múltiplas e múltiplas reencarnações e foi armazenando essas informações na mente do espírito. E o que acontece? Quando nós reencarnamos hoje, nós recapitulamos todas as experiências que tivemos na nossa evolução biológica ao longo das eras. O corpo espiritual, ele é, na verdade, uma projeção da mente do espírito. Às vezes nós vemos espíritos bastante deformados e às vezes até com aspectos animalescos. Essas expressões animalescas que vemos no mundo espiritual nada mais é do que a reminiscência por algumas questões de natureza psicológica, que não vem ao caso o nosso estudo, é que o espírito faz retratar um período já vivido, mesmo que muito remoto. E ele surge com aspectos, às vezes, animalizados. Então, na verdade, a nossa mente é o grande repositório de todas essas experiências multimilenares. E a nossa mente, ela é, na verdade, como se colocássemos aqui nessa mesa um projetor e projetássemos aqui nessa parede um corpo. É assim que funciona. É que nós, pelo nosso estudo menos completo da vida espiritual,
Nós temos ideias sobre o corpo espiritual muito equivocadas. Quando nós deixamos a Terra, nós gravitamos em direção à região em que vamos continuar a nossa vida. Não importa se uma região sublime para as almas nobres, uma região mediana ou uma região inferior. E o nosso corpo espiritual, ele é compatível com essas regiões. Então, você chega a essas regiões, você vê uma pessoa, não notamos diferença. É um homem desencarnado ou uma mulher desencarnada, e às vezes criança desencarnada. E que tem um corpo muito parecido com o que nós temos na Terra. Aliás, nós precisamos inverter a coisa. Não é o corpo espiritual que seja uma cópia do nosso corpo material, é exatamente o inverso. Então a nossa mente projeta o nosso corpo perispiritual. Somente num estudo, digamos o seguinte, que eu fosse ali e destruísse aquele corpo espiritual, aquele perispírito, o que aconteceria? A mente tomaria nos depósitos do mundo espirituais os materiais necessários e novamente projetaria o corpo. Nesse projetor que eu projetei um corpo aqui na parede, se eu vier com uma caneta, for lá na lente do projetor e fizer uma pequena mácula, essa mácula vai aparecer na projeção. Exatamente isto que acontece conosco quando nós ferimos as leis divinas. Veja bem, amigos, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência, vamos desenvolvendo o nosso senso moral, vamos desenvolvendo a nossa razão, o nosso sentimento. Existe um livro, um dos 2 livros que Deus escreveu pessoalmente, foram 2, tá? Um deles é a sua justiça que está impressa na nossa consciência. E o Criador, à medida que nós vamos desenvolvendo, ele vai colocando novos artigos nesta lei, que é a lei de justiça. Poxa, mas isso é terrível. Absolutamente. Essa lei de justiça que está impressa na nossa consciência é do nosso mais alto interesse. Porque eu quero saber onde eu erro para que eu possa corrigir. Hoje, amigos, o nosso senso de justiça é subdesenvolvido, porque nós somos espíritos ainda primários. Então nós vemos a justiça divina como se ela fosse um adversário. Até a pessoa diz assim, Deus castiga. Não, Deus nos castiga. Nós nos castigamos. Então, à medida que nós nos desenvolvemos, as nossas percepções vão ficando maiores. E quando nós formos grandes espíritos, o que é que vai acontecer? O nosso senso de justiça será tão desenvolvido que em nenhuma hipótese nós aceitaremos termos prejudicado o nosso semelhante sem resgatar esse prejuízo causado ao próximo. Então, a misericórdia divina colocou seus estatutos na nossa consciência e ela nos adverte. Quando você vai fazer uma coisa errada, alguma coisa na sua consciência lhe faz uma advertência. E na dúvida, o melhor é nos abstermos ou pensarmos 2 vezes. Mas se nós teimarmos em agir mal, o que vai acontecer? Nós vamos acumulando dívidas espirituais contra nós próprios. E aí nós temos que voltar ao planeta terrestre para exercitar uma lição extraordinária. Meus amigos, nós poderíamos, num simbolismo, dizer que o corpo de carne, ele é como um mata-borrão. O corpo de carne,
Nós diríamos que ele é assim, um abafador da nossa dinâmica espiritual. Ele é um quebra-luz que diminui os nossos potenciais de espírito para que nós possamos nos concentrar numa tarefa. Então nós voltamos à Terra e aquele projetor que é a nossa mente, uma projeção do corpo espiritual, as máculas que trazemos no nosso espírito se refletem no corpo espiritual, que é o molde da formação do nosso corpo físico. Só esse trecho aí, nós saímos de um longo estudo para um entendimento mais completo. Vejam só, o nosso corpo espiritual, ele é o controlador do nosso cosmos celular, onde se movimentam cerca de 100 trilhões de células, das quais talvez nem 10% são nossos. Os demais são aquele exército de colaboradores que nos ajudam a sustentar a vida. E o que acontece? A mente, através do corpo espiritual, mantém todo esse universo sob rígido controle. Só para fazer um simbolismo, eu participei de um trabalho, uma certa feita, numa construtora que foi contratada pelo governo para fazer uma terraplenagem onde iria passar uma estrada. Por incompetência ou má fé, os operadores dos maquinários fizeram a terraplenagem, mas em alguns pontos deixaram mato, árvores, lixo. Então quando eles entregaram a obra, você via aquela estrada longa, bonitinha, beleza, terraplenada. Aí veio o asfalto. Mas quando os carros começaram a passar ali, o que aconteceu? Aqueles materiais espúrios que estavam no subsolo foram deteriorados pela natureza, houve uma perda de compactação e houve um afundamento da pista. Então a construtora teve que ir lá e refazer tudo aquilo. Por um acaso da sorte, eu participei disso. Então vejam, a mesma coisa é o nosso corpo espiritual. Quando nós temos na nossa mente algumas lacunas do nosso passado, graves erros cometidos, ao projetar o nosso corpo espiritual, nós trazemos essas lacunas. E aí o nosso corpo material surge com algumas brechas na sua constituição. E aí vem as enfermidades. A gente aprende com a espiritualidade. Todos nós somos assim, temos aversão à dor, não é isso? Até parece que a dor, as provas terrestres são os nossos grandes inimigos, que não é verdadeiro. A dor, meu amigo, toda dor é evolutiva, toda dor ajuda o espírito na direção do infinito. Mas nem toda dor é um resgate. Você tem a dor kármica, que é a que nós estávamos nos referindo, o nosso perispírito, em alguma região do nosso cosmo orgânico, ele não consegue ter um controle muito preciso devido aos nossos débitos espirituais, e surgem as enfermidades, surgem as infecções, as disfunções que nos levam ao sofrimento. Essa é a dor kármica. Mas existe a dor controle, a dor sempre evolutiva, que às vezes nos ajuda a caminhar para frente. Nós conhecemos um caso de um moço que procurou ser espírita, que participávamos na época, que ele era uma pessoa que tinha assim uma dificuldade orgânica terrível, seus músculos eram subdesenvolvidos, ele era uma pessoa muito frágil. E ele foi acompanhado da mãe. E o espírito que deu a consulta disse: pois é,
você está assim? Que mal eu fiz a Deus para estar passando por isso, meu filho? Você está assim porque você é um espírito muito violento, muito rebelde. Aí eu me disse, mas é verdade. Ele só não tem força para agredir as pessoas. Então ele pediu uma reencarnação com fortes limitações físicas. Então aquilo que parecia uma enfermidade grave, no fundo, era uma grande ajuda. A pessoa, por exemplo, que foi alcoólatra numa encarnação, foi alcoólatra na outra encarnação, e agora surge com uma disfunção hepática grave. Se ele simplesmente cheirar um vidro de perfume que tem álcool, já caía desmaiado, né? Então, amigos, a dor ajuda. A dor ajuda. É muito comum, por exemplo, os espíritos femininos mais adiantados, quando eles se candidatam à reencarnação na Terra, pedem algumas disfunções nas suas glândulas hormonais para comprometer um pouco, uma pontinha, as suas linhas físicas. Porque temem esses espíritos chegarem na Terra como uma diva deslumbrante, sendo um elemento perturbador e perturbado. Então, para que isso? Dizem esses espíritos femininos, vamos à Terra não para um desfile, mas para lutas terríveis. Então, meus amigos, nós vemos alguns quadros assim. A minha esposa lida com excepcionais. Por exemplo, há espíritos no mundo espiritual que eles, por terem uma ideia fixa, por exemplo, um desejo de vingança, qualquer ideia fixa, a mente para de projetar o corpo e eles perdem a forma física. Esses espíritos reencarnados, o que surge na Terra? O autista grave. As forças genésicas do mundo terrestre ajudam, pela hereditariedade, a recomposição orgânica daquele espírito. Mas ele leva ainda sequelas graves da condição que André Luiz, no seu livro, chamou de ovoides. E são os ovoides, senão aqueles espíritos que perdem a forma espiritual em função de ideias fixas. Meus amigos, a nossa vida para a Terra, o maior presente, o maior empréstimo que a vida pode oferecer ao espírito é a sua reencarnação na Terra. Nós vimos a Terra buscar quitar o nosso passado de loucuras, melhorar os nossos sentimentos, desenvolver a nossa inteligência, fazer novos amigos. É tão bom fazer novos amigos. É tão bom ter amigos verdadeiros, não é isso? Vejam só, amigos. Esse terreno da embriologia é de um estudo fascinante. Nós vimos experimentando a nossa evolução anímica desde eras imemoráveis, até chegarmos o mais alto patamar que conseguimos. Nessa memória que adquirimos pelas múltiplas, incontáveis reencarnações, quando nós voltamos à vida terrestre, é uma coisa assim, em que os sábios espirituais sábios, os sábios humanos saberão. Durante um processo gestatório, nós recapitulamos toda a nossa história.
todo aquele período de desenvolvimento, desde que eram os centros microscópicos de vida até a atualidade, nós o reproduzimos em 9 meses. Vejam só. No começo do nosso desenvolvimento, como nós éramos? Unicelulares. E a nossa reprodução era osmótica. Nós, como espíritos, fazíamos umas incursões rápidas e roubávamos materiais terrestres e surgíamos naqueles lagos quentes que tinham uma temperatura semelhante à cavidade miniótica de hoje. Durante um certo tempo, a reprodução foi assexuada. Observem que o embrião, nos primeiros tempos, não tem polaridade sexual. Então, os cientistas, mesmo humanos, vão estudar e determinar esses períodos. Com o passar dos tempos, nós lá naqueles lagos quentes, tem mais ou menos 37 graus, começamos a ser multicelulares. O óvulo fecundado, dentro de certo tempo, começa a cissiparidade, a multiplicação celular. Que maravilha! E aí começam, mais adiante, todos aqueles estágios. A criança no ventre materno parece um peixinho, como nós éramos peixinhos. Então, nós revivemos, nós voltamos às nossas eras primitivas e recapitulamos toda a nossa experiência ao longo das eras. Hoje, nós vivemos um questionamento aí muito aquecido sobre as chamadas células-tronco. Qual é o nosso? É uma opinião muito pessoal. Nos perdoe a opinião pessoal. Então se discute muito. Devemos usar as células-tronco adultas? Ou devemos usar as células-tronco embrionárias? Qual é a diferença entre um e outro? As células adultas, elas são assim como um tijolo que já passou pelo forno da nossa mente. Então, um tijolo cozido só dá para fazer parede. Quem manja do assunto, parede, muro, tá? Mas já a massa primitiva, na mão do moleiro, ele faz tudo. Então, as células tronco embrionárias são altamente moldáveis. E se ela está in vitro, nunca vai se constituir num ser humano. Nós achamos, assim, ouvimos com muito respeito, quantos religiosos que ainda não se permitiram as luzes da doutrina espírita, eles não estão vedados. A doutrina está colocada assim para toda a humanidade. Mas se os indivíduos não querem, até achamos que são pessoas muito sérias, que zelam pelo pensamento de grandes coletividades, que por isso merecem todo o nosso respeito. Mas não é a falta do conhecimento desses companheiros nossos que vai justificar mudar as nossas ideias. Então, entre pegar uma proveta e jogar no lixo, ou usar na tentativa de recuperar pessoas com problemas de saúde graves, nós optaríamos por essa segunda opção. Entregamos às nossas autoridades as decisões sábias dentro do assunto. Mas voltando ao nosso processo reencarnatório, vejamos, quando nós, espíritos, estamos no mundo espiritual e que vamos começar o nosso processo
reencarnatório para a formação do nosso corpo material, a primeira coisa que o espírito faz, todo o cosmos celular do nosso corpo espiritual, ele tem como característica o maior espaçamento interatômico no seu universo celular. Então, com a força da mente, do espírito do reencarnante, ou dos técnicos espirituais, e com a imprescindível ajuda da mãe, esses espaços são reduzidos. E o espírito começa a perder tamanho e já formar aquela expressão menor para a reencarnação. É um processo assim, que eu creio que se isso só existisse num lugar no mundo, todos os cientistas do planeta fariam excursões para esse lugar para assistir o fenômeno da fecundação e do desenvolvimento embrionário. Então vejamos, o espírito começa então a se desfazer daqueles materiais inservíveis ao processo reencarnatório. E o que acontece? As náuseas maternas. Ela é influenciada por esses materiais, através da náusea, joga fora aquilo que não será aproveitado. Porque o organismo feminino, em múltiplas eras, aprendeu a fazer isso. E tem na mente do espírito armazenadas essas informações. E aí, o comando da mente dos dois, o espírito reencarnante e a mente materna, começa aquele desenvolvimento. E o espírito começa a imprimir as suas características no embrião em desenvolvimento. Recuando um pouco, às vezes nós dizemos assim, na corrida dos gametas em direção ao óvulo para a fecundação, nós sempre consideramos e aprendemos nas escolas que são os mais fortes que chegam primeiro, em termos. Aquela pequena bolsa que é o óvulo feminino, composto de açúcar, amido e proteína, ele tem uma polaridade magnética. E ele emite uma vibração magnética para aqueles milhões de indivíduos que conseguem fantasticamente selecionar o mais apto para as suas características. E aí, emprestando esses valores, que aquele gameta se acelera e se torna um campeão. E vem um processo da fecundação. Então, amigos, é assim. A reprodução humana é uma verdadeira majestade. Mas tudo isso porque a nossa mente armazenou essas experiências há eras inimagináveis para a nossa inteligência humana. Muitos companheiros, e nós já fizemos esse comentário, pessoas que têm uma ideia tão equivocada do perispírito, do corpo espiritual. Nem Paulo de Tarso. Morre corpo animal, nasce um corpo espiritual. E eu ouvi na televisão um sacerdote católico dizer que não aceita isso. Não é engraçado? Mas não é a palavra de Deus. Como é que ele não aceita? Nós não dizemos palavra de Deus, é a palavra de Paulo de Tarso. Mas só que Paulo de Tarso era uma entidade excelsa. Só um espírito muito engrandecido como Paulo de Tarso, para ver Jesus no deserto, não foi lá na Palestina, não. Foi no deserto, em que Jesus materializou para dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele mudou. E que criatura extraordinária era Paulo de Tarso. Então, Paulo de Tarso, longe de admitir
que o corpo fica no cemitério até esperar a ressurreição dos mortos, que é contra as leis de Deus, são as leis naturais. As leis de Deus são as leis naturais. E o corpo lançado ao sepulcro se deteriora. Quando o perispírito se afasta do corpo, aquilo que erroneamente chamamos de geração espontânea, todo aquele manancial de trilhões de corpúsculos, aquele corpo desguarnecido, a guarda foi embora, eles tomam conta e a necrose, a podridão, desaparecimento celular. E aquela matéria se espalha pelos reinos da natureza, dando vida a outras formas, vegetais, animais, grandes ou pequenos. Então, meus amigos, o grande maestro de tudo isso é o nosso corpo espiritual. Vejam só, tudo que nós temos no nosso corpo físico só existe porque nós temos no corpo espiritual. Então você, quando deixa a terra, você dá um susto. Poxa, eu pensei que depois da morte eu ia virar assim, uma fumaça, uma neblina, que o vento leva, sabe Deus para onde. Mas eu descubro a mim mesmo, principalmente psiquicamente. Nós somos muito mais nós mesmos depois da morte do que antes da morte. Porque como homens, nós usamos uma máscara conforme a conveniência, certo ou errado? Quando você entra na sala do seu patrão, você bota aquele sorriso 527, não vai, senhor soube essa noite? Como foi o fim de semana? Como foi passando sua sogra? E aí nós somos aquela simpatia, que é o chefe. Mas por aquele que nos pede uma esmola na rua, não tem, vai embora, não tem. Não é isso? Mas no mundo espiritual é impossível. Nós habitaremos ou habitamos num corpo mental que reflete instantaneamente tudo que nós somos. Não conseguimos usar máscaras no nosso corpo espiritual. E qual é a diferença entre o homem e o espírito? É simples. Um exemplo prático. Um cantor, qual é a ênfase que ele dá no seu corpo? A garganta, não é isso? A voz. E um jogador de futebol? As pernas, os pés. Um escritor, a mão, e vai por aí. No mundo espiritual é a mesma coisa. Eu não vou avançar muito nesse assunto, porque o teto que nos abriga é de uma grandeza que merece todo o nosso respeito e não queremos passar a mente dos amigos quaisquer forma de inconveniências. Mas no mundo espiritual, nós temos o mesmo organismo que temos na Terra, porque é exatamente o inverso. É o nosso organismo espiritual que faz o nosso organismo físico. Ele molde. Nós somos, como homens, o retrato do que somos, que o espírito. Só tem um detalhe no mundo espiritual, especialmente nas regiões de média evolução, porque nós aqui presentes somos a classe média do mundo espiritual. Alguns estão mais à frente, outros estão um pouquinho atrás, mas estão na média evolutiva do planeta. Então nós daremos outras ênfases aos nossos implementos físicos. Porque, meus amigos, eu vi o Espírito escrevendo, você escreve porque tem mão. Ele andou por ali, então porque ele tem pernas. Vai por aí. Os espíritos se alimentam quando vão fazer trabalhos que há um desgaste físico, perispiritual acentuado, eles tomam alimentos. Essa é uma espécie de um suco. Bebem alguns líquidos. Eu me refiro às colônias de mediana evolução. Nas regiões abismais,
é um pouco diferente e não pretendemos falar deste assunto pelo menos por hora, antes de certos esclarecimentos. Então, no mundo espiritual de mediana evolução, qual é o nosso principal alimento? É como aqui na Terra, você pergunta a uma pessoa, qual é o principal alimento que nós tomamos? É o feijão. Não, é o pão. Não, é o leite. Não, é o café, eu não vivo sem café. Então, aqui na Terra, nós temos as nossas preferências. No mundo espiritual, o principal alimento é o amor, é a fraternidade. Aqui na Terra, nós damos muitos exemplos, mas nós temos um alimento principal. Olha, é o oxigênio. Porque você pode passar um dia inteiro sem beber água. Eu não vivo sem água, mas eu passo um dia sem beber água. Experimente passar um dia sem respirar. Você não vai estar bem. Então, no mundo espiritual de mediana evolução, aqueles irmãos nossos fazem amizades, as amizades reais, profundas. O grupo de amigos, olha, depois do expediente, vamos tomar um chopp, vamos jogar a conversa fora. E ficam numa mesa de bar, um grupo, falando abobrinha. Abobrinha, tomate, chuchu, que tem ali. E os desencarnados em volta também. E o que é que se forma ali? No ambiente psíquico, há uma troca de fluidos entre aquelas pessoas, mas numa prática de baixo nível. Nas regiões de mediana evolução do mundo espiritual, aquelas criaturas se congregam, se congraçam em amizades profundas. Há uma vida social estupenda que vocês não fazem ideia. Como são profundamente amigos, tratam de assuntos nobres. E com isso, permutam energias e se alimentam. É o alimento psíquico que nós não dispensamos esses grandes amigos. Meus amigos, peço desculpa por ter feito um resumo tão grande de um assunto tão palpitante. Continuamos em outra oportunidade. Jesus nos abençoe e nos guarde sua paz. Obrigado.